A Argentina, Buenos Aires de 2024, ainda vale a pena? Como é que estão os preços, restaurantes, política, hospedagem, o melhor câmbio e como que está a segurança? Todas as informações de como está a Argentina e quanto está a Argentina em 2024, vou falar nesse vídeo. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. Aqui embaixo tem todos os links, tudo sobre a Argentina também, para você não ficar de fora de nada, beleza? Então chega de enrolação, vamos direto ao assunto. Caso você queira visitar a Argentina, estou fazendo esse vídeo em fevereiro de 2024, então pode ser março, abril, maio, e também acredito que em 2025 esse vídeo vai ser super atual. A gente teve a troca de governo no final de 2023 para o começo de 2024 e tivemos algumas coisas a serem consideradas. Aquele dólar blue, que era o dólar muito bom, que chegava o dobro do valor normal do peso, isso acabou. Hoje a gente ainda tem o dólar blue, mas antigamente a diferença chegava até 110%. Ou seja, com R$1, 150 pesos eu comprava. E hoje você compra bem menos. Lógico, né? Tem a valorização. Talvez você esteja vendo esse vídeo e fala, não, mas R$1 está 300 pesos, mas está 500 pesos, mas está 150 pesos. Isso não quer dizer que você tem mais dinheiro. Isso quer dizer que equiparou a moeda. Então o governo está tentando fazer algumas estratégias, não vou julgar se está certo ou não, só estou falando o que está acontecendo, para poder melhorar o país economicamente. Então, com isso, acabou a mamata do turismo quase de graça, digamos assim, para a Argentina. Você conseguia fazer uma viagem para a Argentina low cost, passagem, hospedagem, comida, passeio, por R$2.500, R$3.000 casal comendo todo dia fora, uma coisa assim surreal. Mas ainda vale a pena viajar para a Argentina? Vamos lá. Primeira coisa, sobre a política, sobre segurança. A segurança continua legal, os protestos ainda tem sobre o governo, assim como quando eu fui também tinha sobre o outro governo. Isso vai acontecer, eu acredito que tem em todos os países, a gente vê país desenvolvido com os protestos políticos, país subdesenvolvido, país muito pobre também com protestos. Então, quanto a isso, a segurança, tenho amigos que moram lá, que viajaram semana passada para lá, voltaram. Então, tá tudo ok, a segurança, pelo menos em Buenos Aires, na grande Buenos Aires, continua tranquilo. Preço dos restaurantes, preços dos supermercados, ainda vale a pena ou não vale? Os preços subiram muito, isso é verdade. Então, um restaurante que você gastava 70 até 100 reais por pessoa, hoje você vai gastar de 120 a 170. Esse é o preço. Não queira ir no mesmo lugar que você foi ano passado gastando X, querer gastar a mesma coisa ou 10% a mais. Não. Como o dólar blue não tem mais 100% e agora é bem menor, 5, 10% de diferença, então pode cogitar aí um dobro do preço de quase tudo que você está comendo, mais a inflação. Então, para fazer uma conta simples, custava 50 reais o item X, um almoço. Então, hoje, provavelmente, estará custando entre 90 a 115, dependendo da inflação do mês, porque a inflação ano passado foi 120%, ou seja, mais do que o dobro. Então, esse dólar blue te facilitava a você ter ali uma condição melhor como turista. E agora, como eu faço para trocar a moeda e ser mais vantajoso para mim? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre o Western Union, falo sobre o câmbio, o Wise, então dá uma olhadinha aqui, mas eu vou resumir quase tudo que eu falei lá no vídeo. Então o Western Union hoje pode não ser a melhor solução. Muitas filas e você vai ter ali um benefício de 7 a 10%. Enquanto você pode levar o seu cartão de conta internacional, o Wise e o Nomad, que tem os links aqui, além de você ganhar $20 na Nomad no primeira remessa, você também tem vantagens na Wise. E você consegue ali economizar em várias coisas. Supermercado, hospedagem, você tem 21% de volta, porque não se cobra o IVA, que é o imposto na Argentina, para turistas. Ou seja, os argentinos pagam, mas os brasileiros não. Então, comprou alguma coisa de 100 reais, vai voltar 21 reais na sua conta. A hospedagem foi 1.000 reais, então vai voltar 210 na sua conta. Então, lembre-se, não pague nada aqui e pague no cartão, na famosa tarjeta, né? Que é o cartão espanhol, lá na Argentina, lá em Buenos Aires. Então você vai conseguir ter esses 21% de volta. A mesma coisa acontece no supermercado, que teve uma alta de preços, tem quase todo
todo dia uma alta de preço, então você pode comprar de repente uma Nutella por R$10, já convertendo, e no outro dia está 14, no outro dia 17, no outro dia 13, então pode ser que sua viagem seja daqui a um mês, 2 meses, e esses preços fiquem flutuando bastante. Então, no câmbio é isso, o IVA a gente tem 21% e a forma de você trocar o dinheiro tem o Western Union, que não é uma das melhores opções hoje em dia, por diversas filas e não ser tão vantajoso. Você pode pegar o real e trocar lá, ou então usar os cartões ali de débito da Wise e da Nome de ter 21% de IVA. O perigo e os passeios, e quanto tempo eu devo ficar? Eu ainda considero você ficar pelo menos uns 5 dias, se você puder ficar uns 7, 8 dias, você vai conhecer um pouco mais, vai conhecer a noite da Argentina, de Buenos Aires, que é legal. Eu acabei não indo muito para a noite, só fui para um bar lá, mas existem vários bares, tem um bar que é simulando uma prisão, tem outro que é uma estação de metrô, tem o que eu fui de Expresso do Oriente, tem muita coisa interessante e é uma Argentina bem vibrante, além de você poder caminhar, além de você poder fazer todas essas coisas. E quanto aos valores, você com certeza vai gastar um pouquinho a mais, mas ainda continua sendo muito mais barato que outros países aqui vizinhos, como o Chile, como o Uruguai, né, os principais países visitados pelos brasileiros. O Chile, então, é muito mais caro e o Uruguai um pouco mais caro que a Argentina também. Então, continua assim sendo uma ótima opção para você conhecer, para você viajar, e com certeza você vai curtir um tango, você vai comer boas carnes, chocolate e não vai gastar tanto quanto viagens nesses países vizinhos e até mesmo no Brasil. Você encontra low costs para a Argentina por 600, 700 reais e também bons voos por 1.000, R$1.100. Além de falar que milha sempre está barato, você consegue viajar por 300, 400 reais com milhas. Lógico, né? Vai ter que pagar a taxa de embarque, que ela é cara demais para voltar, custa 350 reais, mais 50, e o governo argentino está vendo se consegue diminuir essa taxa, porque realmente é absurdo. Você paga 50 para ir, 350 para voltar, então fica difícil. E a mamata do Duty Free realmente acabou. Antigamente você comprava Absolute por 30, 35 reais. Você não encontra aqui nem numa promoção por 70. E lá você encontrava bem mais barato. Então essa mamata acabou. Mas ainda é uma boa opção de turismo e com certeza você vai gostar muito. Me surpreendeu bastante Buenos Aires. A capital da Argentina realmente é muito vibrante. Me lembrou em vários momentos Europa, lógico, né? Tem aquela influência toda ali da Espanha. Mas realmente é uma cidade... Buenos Aires, inclusive, é uma cidade muito bonita e deve ser visitado por todo mundo. Então, falei de tudo aqui: política do novo governo, câmbio, segurança, o perigo, City Tour, câmbio, o que fazer, tem tudo aqui nesse vídeo. E lógico, né, no final vão aparecer aí os vídeos da Argentina que podem te auxiliar para você fazer uma viagem excelente e conhecer tudo da Argentina. Lembrando que aqui embaixo também tem todos os links que eu falei, também tem nosso treinamento, tem alguns itens legais aqui da Argentina, playlist completa para você viajar e não perder nada. E em breve eu estou voltando para a Argentina e explorar outros destinos ali também por perto. Me conta aqui se você já viajou, se não viajou para a Argentina, está querendo ir para Buenos Aires e quais são as suas expectativas para 2024, 2025 sobre a Argentina. Beleza? Espero, né? Como eu falei, sempre falo, era muito bom para a gente, mas era muito ruim para a Argentina. Espero que eles consigam ali melhorar a parte econômica. Já foi um dos países mais ricos do mundo, os 7 mais ricos do mundo, anos atrás, décadas atrás. Espero que consiga melhorar, até mesmo para não ter tanta pobreza. Fora de Buenos Aires as coisas realmente estão pegando e que eles consigam se reerguer aí da melhor maneira possível, beleza? Vou ficando por aqui, eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do canal. Me siga também, @estruturando ideias, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!